Notícias do dia, ano 7, número 2202. Dia 30 de novembro de 2022, quarta-feira. Datas comemorativas. Dia da Amizade Brasil-Argentina. Dia da Reforma Agrária. Dia do Estatuto da Terra. Dia do Síndico. Dia do Teólogo. Dia Nacional do Evangélico. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 24 graus, máxima de 32 graus, São Luís, Maranhão. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,28. Valor do euro, em baixa, R$ 5,46. Índice Bovespa, em alta, 1,96%, 110.909 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 0,46%, valendo R$ 87.668,20. IPCA, em alta, 0,59%, outubro 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 26 outubro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 295,59. Notícias nacionais. Brasil e Reino Unido assinam acordo para evitar bitributação. Para a Receita Federal, a medida aumenta a segurança jurídica nas transações entre os dois países e resulta na ampliação dos fluxos bilaterais de comércio e investimento. Sobe para 21 o número de estados com nota A e B do Tesouro. Esses governos podem pegar crédito com garantia da União. Em 2022, 3.329 municípios estão aptos a pegar empréstimos com garantia da União, contra 2.535 do ano passado. Caixa paga Auxílio Brasil a beneficiários de NIS de final 9. Essa é a quarta parcela com o valor mínimo de R$ 600, que vigorará até dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. Bloqueios no orçamento serão revistos no próximo mês, diz Paulo Vale, secretário do Tesouro Nacional. Houve necessidade de fazer o bloqueio, mas deve haver reavaliação em meados de dezembro, diz secretário, ao explicar o superávit primário de R$ 30,8 bilhões em outubro. Governo Central tem superávit primário de R$ 30,8 bilhões em outubro, é o segundo maior superávit para o mês desde o início da série histórica, perdendo para outubro de 2016, quando os resultados foram inflados por programa de repatriação de recursos do exterior. A arrecadação federal atinge R$ 205,47 bilhões em outubro. No acumulado do ano, a arrecadação somou R$ 1,83 trilhão, acréscimo de 9,35%. Quanto às receitas administradas pela Receita Federal, valor arrecadado foi de R$ 185,284 bilhões. MEC divulga prazos para inscrições no SISU, ProUni e FIES em 2023. Ministério da Educação informou que os 3 editais, que detalharão o cronograma completo e as regras de cada um, serão publicados em janeiro de 2023. Senado aprova aumento da margem do empréstimo consignado para servidor. Medida provisória aprovada nesta terça-feira, dia 29, pelo Senado aumenta a margem do empréstimo consignado de servidores públicos federais de 35% para 45% da remuneração. Projeto de lei dos agrotóxicos não é votado em comissão do Senado. Presidente da comissão, senadora Cir Gurgax, PDT, decidiu expandir o debate do texto com integrantes da equipe de transição. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, marca a diplomação de Lula e Alckmin para 12 de dezembro. A diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha dos eleitos nas eleições e marca do fim do processo eleitoral. STF arquiva pedido para investigar Bolsonaro por suposta interferência. Na decisão, ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que o caso não deve ter prosseguimento devido ao pedido de arquivamento feito pela PGR em setembro. Partido Liberal adotará medidas para garantir direito de contestar decisões. Em nota, o PL diz que o objetivo é preservar a liberdade de expressão e atividade partidária, além do direito de contestar decisões judiciais sem sofrer retaliações. Polícia Federal cumpre mandados contra a pesca ilegal e segurança da navegação na zona sul do Rio Grande do Sul. Contratação para transporte e entrega de alimentos durante a pandemia teria sido direcionada por servidores públicos para beneficiar a empresa. Polícia Federal deflagra operação contra fraudes financeiras no Espírito Santo. Foram cumpridas medidas de busca e apreensão e sequestro de bens para apurar ocorrência de operações fraudulentas e exercício irregular de atividade financeira. Polícia Federal deflagra operação contra crimes de lavagem de dinheiro e contrabando no Piauí e Maranhão. Empresas com sede na região de fronteira sul do país e do Pará eram utilizadas para lavagem de dinheiro de criminosos de diversos estados.
Hospitalizações por Covid-19 mantêm tendência de alta nos estados. Fiocruz informa que o crescimento das hospitalizações está presente em 20 das 27 unidades da federação e se concentra na população nas faixas etárias acima de 60 anos. Casos de dengue aumentam em município paulista. Registros de dengue, que vem aumentado desde outubro, chegou a 347 casos até o dia 13 deste mês. Ao longo do ano, são mais de 11,1 mil ocorrências confirmadas em Campinas. Selos para incentivar a vacinação esgotam na loja virtual dos Correios. Bloco comemorativo foi lançado há uma semana. Segundo os Correios, a venda pela internet será retomada em breve. Os selos também serão enviados às principais agências do país onde poderão ser adquiridos. Deslizamento de terra em rodovia no Paraná soterra carros e caminhões. Corpo de Bombeiros do Paraná estima que 6 carretas e de 10 a 15 veículos tenham sido soterrados na noite de segunda-feira, dia 28, na BR-376, na altura do município de Guaratuba. Santa Catarina, Joinville decreta situação de emergência por causa da chuva. Desde o sábado, dia 26, o acumulado de chuvas em Joinville ultrapassou os 400 milímetros de precipitação. Mais de 140 pessoas estão desabrigadas na cidade. Defesa Civil alerta para chuvas intensas em Santa Catarina e no Paraná. Várias regiões dos dois estados estão sob alerta vermelho, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o que indica aumento do risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios. Pré-sal produzirá 7,7 bilhões de barris de óleo em partilha até 2032. Com isso, as receitas destinadas aos cofres públicos, a partir da estimativa de produção da pré-sal petróleo, serão da ordem de 344 bilhões de dólares na próxima década. Caixa e Enel participam do Feirão Limpa Nome da Serasa. O número de inadimplentes no país está em alta pelo 9º mês consecutivo e alcança 68,39 milhões de pessoas. Feirão Limpa Nome da Serasa negociou, desde novembro, mais de 4 milhões de dívidas. Brasil ultrapassa 4 bilhões de dólares em gastos de estrangeiros em 2022. A Gerência de Inteligência Competitiva e Mercadológica da Embratur estima que mais de 800 mil turistas estrangeiros visitem o país entre dezembro de 2022 e março de 2023. Dólar cai para R$ 5,28 com China e PEC da transição. Protestos na China contra restrições provocadas pela Covid-19 e início da tramitação da PEC da transição no Senado levam o dólar a fechar abaixo de R$ 5,30. Bolsa sobe quase 2%. Sorteio de hoje da Mega Sena pode pagar prêmio de 65 milhões de reais. Esportes. Copa do Mundo do Catar. Grupo A, terceira rodada. Holanda 2, Catar 0. Equador 1, Senegal 2. Grupo B, terceira rodada. País de Gales 0, Inglaterra 3. Irã 0, Estados Unidos 1. Com homenagem a ídolo, Senegal bate Equador e vai às oitavas da Copa. Herói, capitão Koulibaly fez referência, na braçadeira, ao falecido Bouba Diop, autor do primeiro gol do país em um Mundial. Africanos não avançavam desde a estreia, em 2002. Holanda supera Catar por 2-0 para avançar como primeira do Grupo A. Cody Gakpo e Frenkie de Jong garantiram o triunfo da seleção europeia, que pega o segundo colocado do Grupo B nas oitavas de final da competição. Pulisic decide Estados Unidos eliminam Irã na Copa do Catar. Nas oitavas de final, a seleção norte-americana pega a Holanda. A partida será disputada a partir das 12 horas do próximo sábado, dia 3, no Estádio Internacional Khalifa. Copa do Catar. Inglaterra chega às oitavas após vitória sobre Gales. O English Team triunfou por 3-0 para avançar como o primeiro colocado do Grupo B. Senegal é o próximo desafio, a partir das 16 horas de domingo, dia 4. Goleiro titular de Camarões não enfrenta o Brasil na próxima sexta-feira, dia 2. André Onana, da Inter de Milão, Itália, foi suspenso por motivos disciplinares pela federação de seu país após desentendimentos táticos com o técnico Rigoberto Song. FIFA nomeia primeiro trio de arbitragem feminina em uma Copa masculina. A francesa Stéphanie Frappart, a brasileira Neuza Beck e a mexicana Karen Dias comandarão Costa Rica e Alemanha, na próxima quinta-feira, dia 1, pelo Grupo E. Notícias internacionais. Zelensky, russos bombardearam região de Kherson 258 vezes na semana. Em discurso por vídeo, o presidente ucraniano afirmou que as forças russas danificaram estação que fornece água para a cidade de Mykolaiv. Aliados aumentam ajuda a Kiev. Putin usa inverno como arma, diz OTAN. Secretário-geral participa de reunião em Bucareste, na Romênia, que serve de plataforma para aumentar ajuda ocidental à Ucrânia. Reino Unido convoca embaixador da China por tratamento a jornalista. A BBC disse que um jornalista que trabalha para a empresa foi agredido pela polícia chinesa enquanto cobria um protesto em Xangai, contra medidas de restrições da Covid-19.
Autoridades da China abrem inquérito contra manifestantes após controlar protestos na capital. Centenas de pessoas foram às ruas em várias cidades da China manifestar contra a rígida política de Covid-0 e pedir por mudanças. Polícia chinesa quer impedir protestos contra a política de Covid-0. Em Xangai e em Pequim, a polícia patrulhava várias áreas, na manhã desta terça-feira, 29, onde alguns grupos sugeriram, via aplicativos, que a população voltasse a se reunir. 4 palestinos morrem em série de confrontos na Cisjordânia. Os militares de Israel têm reprimido grupos militantes e manifestantes em toda a Cisjordânia após uma série de ataques e confrontos entre palestinos e israelenses. Mais de 300 pessoas morreram em 2 meses de protestos no Irã, quantidade diverge do relatório da ONG Iran Human Rights que fala em 448 vítimas, sem contar policiais, soldados e milicianos mortos em confrontos. Catar anuncia contrato para fornecer gás à Alemanha. Acordo entre países irá durar 15 anos e ocorre em plena crise mundial energética causada pela invasão russa na Ucrânia. Imigrantes viajam 11 dias agachados em leme de navio para chegar à Espanha. Passageiros clandestinos foram resgatados pela Guarda Espanhola e receberam tratamento para desidratação moderada e hipotermia. 2 foram deportados nesta terça-feira, dia 29. Cerca de 200 pescadores são resgatados de placa de gelo à deriva nos Estados Unidos. Grupo praticava esporte de inverno no estado de Minnesota quando a superfície onde estavam se desprendeu da costa. Colômbia lança ofensiva contra o narcotráfico nas fronteiras. 6 grupos, com 400 soldados e oficiais, estarão na linha da frente das operações para bloquear os corredores do tráfico de droga dos países do sul da Colômbia. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1838, após a ocupação francesa de Veracruz, o México declara guerra à França. O conflito é conhecido como a Guerra dos Pastéis. Em 1919, pela primeira vez na França, as mulheres votam em eleições legislativas. Em 1930, inauguração de voos comerciais entre Brasil e Estados Unidos pela Pan American Airlines. Em 1936, em Londres, The Crystal Palace é destruído pelo fogo. Foi uma enorme construção em ferro fundido e vidro erguida para albergar a Grande Exposição de 1851. Em 1947, começa a Guerra Civil entre árabes e imigrantes judeus sionistas na Palestina mandatária. Em 1950, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, anuncia que seu país pode utilizar a bomba atômica no conflito da Coreia. Em 1958, após 93 anos no poder, o Partido Colorado perde as eleições legislativas no Uruguai, vencidas pelo Partido Blanco. Em 1961, a União Soviética veta o direito do Kuwait de se tornar membro das Nações Unidas. Em 1964, no Brasil, o presidente Castelo Branco promulga o Estatuto da Terra, uma lei que regula direitos e obrigações relacionados aos bens imóveis rurais. Em 1966, Barbados, um estado insular localizado dentro das Pequenas Antilhas, torna-se independente do Reino Unido. Em 1967, o Iêmen do Sul torna-se independente do Reino Unido. Em 1979, Novembrada, grande manifestação popular durante o regime militar no Brasil, ocorre no movimentado centro de Florianópolis, Santa Catarina. Em 1981, os Estados Unidos e a União Soviética começam a negociar em Genebra, na Suíça, um acordo para reduzir o número de armas nucleares na Europa. Em 1997, Israel anuncia a retirada parcial da Cisjordânia, após 30 anos de ocupação. Em 2007, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF, do Brasil torna seu capital aberto. A procura por seus papéis foi recorde, com cerca de 284 mil interessados. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.